Paz e graça, amados. Mais um vídeo até ao passado. Até uma jornada. Aqui vamos ver agora mais uma vez o que Deus nos pode ensinar. O que a inveja e os ciúmes podem causar no coração humano. Amados, vamos então ver esta passagem, que é uma passagem para mim terrível. E nos dias de hoje também acontece. Só que noutra figura, digamos assim. Não desta maneira, claro. Mas de outras maneiras. E às vezes até pior que esta. Vamos então ver, amados, é no Gênesis, capítulo 37, até o versículo é do 37 do 1 até o versículo 30, é o 37 todo. Vamos então ver, amados. Que triste vai ser para o nosso querido patriarca José. Que diz assim: José é vendido pelos irmãos. Só o título já é tão triste. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo Jacó 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda peço desculpa. Tendo José, peço desculpa, não é Jacó, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. E então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai-te agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José
que andava errante pelo campo e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: Vem lá o sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, lhe livrou das mãos deles e disse: Não lhe tiraremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derramarei sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José, os irmãos despiram-no da túnica e a túnica de telar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de peço desculpa, de Gileade. Seus camelos traziam aromas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. E então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão, a nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José alcançaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Ruben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. E então rasgou as suas vestes e, voltando a seus irmãos, disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? E então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam-no sangue e enviaram a túnica telar de mangas compridas e fizeram-na levar a seu pai. E lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. E ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. E então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem, ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até à sepultura e de facto o choro seu pai e choro seu pai. Entre mentes os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amados, que sentimentos estes? A justiça, peço desculpa, os ciúmes e
e a inveja por 2 sonhos. José não tinha culpa de poder sonhar. Ou de sonhar, digo. Mas como eram tão ciumentos? O que os ciúmes e a inveja levam a fazer? Venderam o próprio irmão. Mentiram ao seu pai. Chegaram a dar já tinham dado um desgostos a seu pai. Já se tinham deitado com as servas ou com concubinas. Já tinham feito em Siquém inimigos. E agora, como se isso não bastasse, tinham vendido o próprio irmão e mentido ao pai. Amados, tanta vez que nós, hoje em dia, passando para hoje, não sentimos isso. E não fazemos a mesma coisa, mas quantas vezes nós, com a inveja e com os ciúmes, não falamos mal deste e mal daquele? Ou porque fala a verdade, ou porque faz o que é bom aos olhos de Deus. Essa pessoa não tem culpa de ser como é. E se faz isso, nós não devemos sentir inveja. Se tem revelações, nós não devemos sentir inveja nem nada do género, pelo contrário, devemos do apoiar. E esta passagem de José, da inveja, faz lembrar muito os fariseus com Jesus, ou os fariseus com os apóstolos. E mesmo assim eles não conseguiram nada. Até hoje nós existimos. Até hoje o verdadeiro adorador de Jesus está sempre de pé. Até hoje sempre Deus está sempre do seu lado. Continua, eu estou contigo. Até hoje Deus diz, basta crer. Até hoje Deus está sempre para o livrar. Amados, a inveja e os ciúmes é uma coisa tão terrível. E não vale a pena fazermos nada contra a pessoa que nós sentimos inveja e ciúmes. Não vale a pena. Tantos exemplos que nós temos na Bíblia. Os fariseus, os irmãos e outras coisas. Saul com Davi. Quando ele foi para a última batalha, ele pensava que o Espírito do Senhor estava com ele de novo. Mas enganou-se. Foi morto nessa batalha. Amados, se alguma vez nós sentimos inveja ou ciúmes de alguém, e se esse alguém é do coração de Deus, vamos deixar de sentir isso. Porque isso não nos leva a lá nenhum. Eles pensavam que ele estava a zombar. Pois estava. Pois pensaram muito mal. Mais para a frente, José se tornou mesmo governador do Egito. Mas José teve compaixão dos seus irmãos. Quando ele se deu a reconhecer, eles até devem ter pensado, ups, o sonho era verdade. E agora? Vamos ser seus escravos. Ai, o que ele disse era verdade, e agora? Mas não. José mostrou que era superior a eles. Não vou fazer nada contra vocês. Tenham calma. Porque o que vocês fizeram foi para que Deus fosse glorificado. E eu agora estou exaltado. Porque Ele me exaltou. E agora pude ajudar muita gente. Não, agora Deus pode ajudar muita gente. Pode ajudar a terra por meu intermédio. Deus pode se glorificar por intermédio de José. Pois é, amados. Seus irmãos temeram. Mas José, em vez de se ter vingado, em vez de ter posto eles como escravos, não. Não temam. Vão até casa, vão ter com o nosso pai. Tragam o nosso pai, tragam toda a gente e vão viver em Gózan. E o que é que ele passou? Nós muitas vezes por muita coisa ficamos irados. Nem falamos mais com as pessoas. José foi vendido pelos seus próprios irmãos de sangue. De sangue. José foi vendido. Está aqui o meu irmão, lá, leva-o.
Ele que seja escravo. Só que ele também calhou com uma pessoa que lhe pôde ensinar. Para sair, sai dos campos e agora vai ser o meu chanceler. Neste caso, Potifar. E aí por diante. Oh, amado. Como vês, não podes mexer com ninguém que seja do coração de Deus. Porque se for com alguém do coração de Deus, esquece. Não mexas. Não mexas. Porque se mexeres, olha os irmãos, nunca pensaram que isso fosse verdade. E foi. Não mexas com ninguém no coração de Deus. Não mexas. Porque se mexermos, vamos ter a nossa paga. Não é a pessoa que vai dar a nossa paga, mas é Ele que vai dar a sua paga. Ele, não é a pessoa. É Ele. E quando é Ele, olha, Saúl morreu. E muitos com ele também morreram. E olha as outras passagens. Uns morreram, uns foram consumidos. 150 homens foram consumidos pelo fogo. Não foi o que ele disse? Se eu sou o homem de Deus, então que sejam todos consumidos pelo fogo do céu. Pumba. Amados, consideremos bem com quem é que nós mexemos. Ou nem devemos é mexer sequer. Devemos é ajudar. Não é mexer com as pessoas. Devemos de ajudar as pessoas. Não é mexer, é ajudar, que é diferente. Que Deus vos abençoe. Senhor e Pai, obrigado por este dia, obrigado por esta noite, por esta tarde. Peço-te agora, Pai, que nos ajudes a ser mais Ti, a viver mais para Ti. Ajuda-nos a ser como José, a ter compaixão. Em vez de nos vingarmos ou nos termos sentimentos maus, ajuda-nos a ter compaixão como o Teu servo José teve. E a ajudar-nos uns aos outros. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Que vives e reinas para sempre. Amém. E amém. Que Deus vos abençoe. E pensa como José foi. José podia ser outro. José tinha poder para isso. José podia fazer. Não, agora vão ser meus escravos. Não o fez. Ele prendeu o irmão. Mas foi por minutos. Depois que aquilo aconteceu, o seu irmão foi comer com ele. Oh, amado. Vê isto. E pensa em outras passagens. Pensa nisso. Que grande exemplo também. José. Que Deus te abençoe. Hoje e sempre.